Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de usinagem convencional 2 do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje a gente vai falar sobre acessórios de fresadora e operações básicas, o tipo básico de operação de fresador. Então deixa eu só me esconder aqui no cantinho, como de costume, para vocês enxergarem a apresentação. Então vamos lá. Então, para a gente operar a fresadora, a gente tem algumas preocupações importantes. Tá? Basicamente, eu vou apresentar acessórios de fresadora relacionados a duas coisas importantes, que é a fixação de ferramentas e fixação de peças. Tá? Existem outros tipos de acessório, mas basicamente esses dois temas dão conta de falar sobre diversos dos tipos de acessórios mais importantes que vocês vão encontrar quando estiverem operando fresadoras. Tá bom? Então, falando primeiro de fixação de peças, tá? Você tem diversas possibilidades diferentes. Né? Você lembra que na fresadora, como a gente tinha falado já em aulas passadas, né, a peça está fixa sobre uma mesa, e essa mesa pode se deslocar, né, segundo um plano, né, nos eixos X e Y, tá? E a gente pode subir ou descer esse plano segundo o eixo Z, geralmente essa é a nomenclatura que a gente tem de eixos, tá? Mas essa peça tem que estar fixa sobre a mesa. A peça que eu estou utilizando tem que estar fixa sobre essa mesa para eu ter o controle de quanto que eu estou caminhando em cada uma dessas direções. Tá? Essa fixação, deixa eu só sumir aqui de novo, tá? Para variar, eu estou aqui na frente de vocês. É meio complicado fazer a apresentação e ao mesmo tempo aparecer para a tela de vocês, mas eu acho importante vocês conseguirem ver minha cara. Acho que fica melhora um pouquinho o lado pessoal de apresentação de aula, tá? Então, eu posso fazer essa fixação utilizando calços, tá? E esses calços têm diversos formatos diferentes. Eles podem ser quadrados, eles podem ter degrauzinhos, eles podem ter um ângulo bem definido, tá? Esses calços são utilizados em conjunto com parafusos e grampos de fixação. Lembra das guias de máquina que eu falei para vocês, em formato de T, que podia ter alguma coisa que rolava por dentro da guia de máquina e eu parafusava por cima? Exatamente isso que é utilizado para fixação. Né? Então, olha só, na parte de baixo, essa chapinha pode ficar dentro de uma guia de máquina e eu venho por cima com esse parafuso e travo ali dentro. Aí eu posso ter parafuso rosca na parte de baixo e na parte de cima. Posso fixar pela parte de baixo e pela parte de cima, utilizando um grampo como esse e um calço. Então eu vou mostrar para vocês algumas opções mais para frente, né, de possibilidades de fixação. Além disso, você pode utilizar cantoneiras. Tá? Então se eu quero fixar uma peça, imagina que eu tenho que fazer várias peças diferentes, tem que fazer uma sequência de peças que eu queira guardar um ponto da máquina como referência. Tá? Então, imagina, eu posiciono essa cantoneira uma vez, encosto essa peça contra a cantoneira, travo ela com parafuso, por exemplo, faço a usinagem inteira. Na hora que eu solto aquele parafuso, coloco a próxima peça e aproximo de novo com aquele grampo, eu sei que esse eixo aqui, a posição dessa parede por conta da cantoneira, ficou fixa. Tá? Eu posso utilizar essa cantoneira dessa forma, uma cantoneira fixa aqui de um ângulo como esse, nessa utilização que eu estava explicando para vocês, ou também com um ângulo definido. Tá? Se eu tenho que fazer uma usinagem em ângulo, como eu tinha mostrado lá nas operações de fresamentos, eu tenho que fixar sempre uma peça num ângulo constante, tá? Eu posso utilizar uma cantoneira, fixo essa cantoneira uma vez, garanto que ela está na posição, no ângulo correto, e sempre as outras peças que eu vou utilizando, eu vou fixando ela contra essa cantoneira. Tá? Ver aqui. Então, além disso, desculpa, deu uma travada aqui no computador, tá? Além desses tipos de fixação, a gente também tem o tipo de fixação com a mesa divisora. Tá? A mesa divisora eu também já apresentei para vocês numa das possíveis operações da fresadora do livro do Michael Fitzpatrick, que é trabalho em cima da mesa divisora. Você fixa a sua peça em cima de uma mesa e essa mesa tem liberdade para girar ao redor de um eixo com posições bem definidas que você obtém através dessa manivela ali que você tem. Tá? Então a mesa divisora é outra possibilidade de fixação de peça que se apresenta. Além da mesa divisora, a gente tem o divisor universal. Tá? O divisor universal é esse camarada aqui, que é aquele que eu também já apresentei para fazer o trabalho indexado ou espaçado, para fazer dentes de engrenagem, por exemplo, a gente utiliza fixação. Vocês veem que a cara dele é meio similar ao que vocês conheciam como um cabeçote de torno, né? Com uma placa de castanhas aqui, só que ele não fica girando o tempo inteiro, ele gira de uma quantidade de graus bem definida, determinada a partir da combinação de pinos e furos que você tem aqui. Dependendo da posição dos pinos que você coloca aqui, você tem pinos que travam. Cada volta que você dá com uma manivela como essa, ela garante uma rotação bem definida de uma quantidade de graus. Tá? E, finalmente, a gente tem o tipo de fixação através de morses. Desculpa,
penando um pouquinho na edição dessa aqui, tá? Então, eu tenho diferentes tipos de morsas, tá? Morsas manuais, morsas hidráulicas, morsas diferentes. Mas morsa é um tipo bastante comum de fixação de peça em fresadoras, tá? Então, vamos continuar mostrando aqui alguns exemplos de acessórios, tá? Então, esse aqui é uma morsa manual típica, tá? Uma morsa que você tem a possibilidade, inclusive, de morsa rotativa, tá? Ela tem um anel graduado aqui embaixo. Essa é uma morsa bem parecida com a morsa que a gente tem na nossa oficina, tá? Você fixa a peça entre esses dois mordentes. A gente tem um mordente que é fixo e esse outro mordente que é móvel. À medida que você gira a manivela, ele vai se aproximando. E além de eu deixar ela numa posição definida, né, você pode também definir posições diferentes, angularmente falando, com relação a esse eixo central, tá? Uma morsa angular, nesse caso. Tá? Ali a gente tem um exemplo de uma mesa, de uma morsa, de uma mesa angular, tá bom? Então você tem uma mesa divisora, lembra que a gente tinha visto anteriormente ali? Você pode prender e definir o ângulo desse cara aqui. Tá? Também é tipo, como se fosse uma combinação desses caras, né? Você tem a mesa divisora para trabalho, para fixação de peça, e você tem a possibilidade de inclinar esse cara. Tá? Isso aqui é uma morsa angular, então uma morsa que você está fixando ali e né, funciona dessa maneira, do mordente móvel e do mordente fixo, você fixa a peça e você tem uma angulação que você consegue posicionar em ângulos diferentes. Tá? Vai ter uma função similar àquela cantoneira de angulação definida que a gente tinha mostrado anteriormente. Você tem morsas que são morsas pneumáticas ou hidráulicas, tá? Não é você que faz necessariamente toda a força de aperto desse cara, você tem um pistãozinho ali que vai controlar qual é a força de aperto que você tem nessa peça, você pode garantir até uma fixação melhor. Você tem morsas de precisão também, tá? Morsas que quando você tem peças muito sensíveis, que você não quer amassar essas peças muito sensíveis, você pode utilizar morsas de precisão. Tá? O trabalho com grampos, né, só mostrando para vocês, acho que aqui fica mais claro vocês enxergarem. Então você tem aqui parafusinhos, né, ou porquinhos, são guias na verdade, tá? Em formato de T, para dentro daquelas guias em T da mesa da fresa. Você vem com parafusos por cima, e esses parafusos entram dentro dessas pequenas porquinhas, tá? E esse cara aqui é um grampo que está fixando essa peça. Tá vendo a peça de alumínio que está aqui, está sendo fixa nessa posição. E a fixação está desse jeito aqui, né? Eu fixei uma posição de grampo e uma vez que você está apertando esse cara para o lado, ele vai fazendo essa força para o lado de lá, tá? Então os grampos que eu tinha mostrado para vocês, em termos de degrau, grampos, né, degrauzinhos, grampos, calços, parafusos, porcas, guiazinhos, tudo isso que você pode utilizar de diferentes formas possíveis, tá? Está sendo mostrado aqui, esse cinza escuro seria a sua peça, que tem maior altura num lado do que no outro. Então você pega um parafuso mais comprido de um lado do que do outro, e nos dois casos você tem uma guiazinha, uma pecinha dentro da guia da máquina, um parafuso ali por cima, outra porca, e utilizando um calço com aqueles dentes que a gente tinha mostrado anteriormente, tá? em diferentes posições. Tá? E a fresa está aqui, essa fresinha azul com os dentes amarelos, sendo utilizada para fresar uma peça como essa, fixa através de grampos. Tá? Além disso, para alguns casos específicos, tá? Dependendo do que você precisa fazer com a sua peça, você pode utilizar também uma base magnética. Então, no lugar de ter uma morsa fixando alguma fixação mecânica, você tem uma peça que pode ser magnetizável, você vai ligar essa mesa e por conta das forças magnéticas, ela vai ficar conectada e parada naquela posição. Tá? Isso é um tipo de fixação, talvez alguns de vocês achem meio esquisito, tá? Acham, nossa, será que vai ter força? Sim, vai ter força. Tá? É o tipo de fixação padrão quando a gente está falando de retificação, que é o próximo processo que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, várias aulas mais para frente. Tá? Então a gente já falou de fixação de peças, essas são algumas das possibilidades, né? Eu destaco a possibilidade de morsa, tá? Morsa é o tipo de fixação mais utilizado nas fresas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de fixação de ferramentas. Fixação de ferramentas, elas podem acontecer de diversos tipos de mandril, tá? Alguns tipos de mandril que vocês já conhecem, tipo o mandril que vocês tinham lá na furadeira de vocês, alguns tipos de fresadoras oferecem esse tipo de fixação do mandril tradicional que vocês conhecem, tá? Mas a maioria das fresas vai utilizar um tipo de mandril um pouco diferente, que é um mandril com cone Morse, tá? Então esse aqui é um mandril inteiro, tá? É um mandril porta-pinça que é chamado. Ele tem um formato cônico, é quase como se fosse o contraponto que vocês tinham lá no torno, tá? Então ele tem um formato cônico, ele se encaixa, né, no eixo árvore da ferramenta, no eixo árvore da máquina, da fresadora. Você vai ter esse formato fêmea, esse aqui é o formato macho, né? Uma vez que esses dois caras se encostam, gera uma interferência entre essas duas superfícies, você vai girar essa superfície junto, tá? Mas o que é mais interessante não é simplesmente esse sistema de cone Morse que você tem aqui, é o que tem aqui dentro, tá? Aqui dentro você tem uma pinça.
Ali dentro cabem pinças, elas têm esse formato aqui, né? Caras diferentes. E diferentes pinças têm furos centrais de tamanhos diferentes, de diâmetros diferentes. Maiores, menores, tal. O que você faz? Você vai e coloca o corpo da fresa dentro desse furo, né? Ela tem que entrar ajustado. Você tem que conseguir fazer com a mão, né? Mas ela tem que entrar ajustada. E uma vez que você aperta esse cone Morse, tá? Esse cone Morse, você está vendo que você tem uma peça que está rosqueada ali na frente. Você vai apertando esse cara ali para dentro, e à medida que ele vai apertando ali para dentro, você tem um conezinho ali dentro também. Tá vendo que tem uma esquininha aqui levemente cônica na entrada dessa porta-pinça. Essa parte cônica, à medida que você vai apertando esse parafusinho da parte externa, tá? Que é esse cara aqui, esse anel mais preto. Tá? Na hora que você gira esse anel preto, você está apertando a pinça contra aquela superfície cônica, essa pinça está cada vez mais abraçando a ferramenta que está ali dentro. Tá? Então a ferramenta, uma vez que está ali dentro, ela fica totalmente fixa e ela é acionada pelo motor da fresadora. Tá? Além disso, você também pode ter um mandril que é o porta-ferramenta direto. Tá bom? Então, você está vendo aqui que é um mandril como o outro que estava ali. Só que no lugar de você ter uma pinça que fixa a ferramenta em si, a fresa está diretamente fixada no mandril. Tá? Você está vendo que tem uma chaveta aqui, essa chaveta vai acionar a fresa por esse ponto. Você está fixando os dois através de um parafuso como esse. Tá? Então é um tipo de fixação também. Esses dois tipos de mandris através de cone Morse como esse, muitas vezes eles têm uma rosca interna como essa, tá? Então é o caso da nossa fresadora principal lá do Instituto e das outras também, tá? Então vai vir um parafuso lá por cima, né? Lá por cima do cabeçote, você vai girar esse parafuso vai entrar dentro desse cone Morse, e à medida que você vai apertando o parafuso, ele vai puxando o cone Morse cada vez mais para dentro. Isso vai forçando cada vez mais a interferência da parte externa desse cone com a parte interna do cone que está no eixo árvore da fresadora que a gente tem. Tá? Então isso garante uma fixação bastante sólida entre esses dois caras. Então essas são as possibilidades que a gente tem para fixar ferramentas. Tá? Você pode fixar isso dessas formas. E também tem fixação, eu não trouxe todas aqui, mas a gente também tem fixação de ferramentas com uma fresadora horizontal. Às vezes você tem um eixo e ao longo do eixo você pode botar diferentes fresas. Tá? Então, o eixo árvore, você utiliza diferentes fresas circulares, por exemplo. A gente já viu alguns processos, né, nos exemplos que eu mostrei nas aulas anteriores. Alguns exemplos de aplicação de ferramentas em posições diferentes do eixo árvore, que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Não trouxe aqui a figurinha, mas é uma possibilidade também. Então, esse é um exemplo aí de como é que fica uma ferramenta fixa diretamente no mandril porta-ferramenta. Tá? A operação de fresadoras, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou fazer demonstrações, eu vou lá na oficina, vou fazer demonstrações de operação de diferentes processos, de alguns daqueles processos que a gente estudou nas aulas anteriores. Tá? Então, a gente vai gerar superfícies a 90 graus, a gente vai gerar bolsões, eu vou mostrar para vocês como é que você vai penetrando para dentro do bolsão, tanto em rampa quanto em furação. Eu vou fazer diversas coisas diferentes, mostrar para vocês como é que isso funciona na máquina, tá? Enquanto a gente não tem possibilidade de fazer isso presencialmente, eu vou lá sozinho, gravo para vocês e tento destacar as coisas mais importantes desse tipo de operação, né, dando os detalhes desse tipo de operação. Mas talvez a operação mais básica que exista numa fresadora, tá? Uma fresadora, lembra que ela é utilizada, né, para fresar. O fresamento é utilizado para quê? Para gerar muitas vezes peças prismáticas, né? Peças que tenham superfícies planas com ângulos definidos entre elas. O mais típico, né, a operação mais básica de fresadoras é gerar superfícies que tenham 90 graus entre elas, gerar um paralelepípedo. Né? Tem uma superfície, a 90 graus dela outra superfície, a 90 graus outra superfície, fechou o quadradinho. E além disso, se eu girar esse quadradinho do lado, aqui nessa tampa também tem que estar 90 graus e 90 graus. Então eu tenho 6 superfícies, umas a 90 graus com relação às outras. Tá? Então, como que eu garanto que eu estou chegando nesses 90 graus entre essas superfícies todas? Esse é o processo mais básico que tem no fresamento, que é o que a gente chama de processo de esquadrejamento. Tá? Botar uma peça no esquadro. E para fazer isso, a gente tem uma sequência de operações, que eu vou demonstrar também nas aulas, mas é bom deixar bem fixo aqui. Tá? Então, esquadrejar uma peça essa é uma operação fundamental do fresamento, porque é só a partir do momento que eu tiver superfícies que estejam a ângulos definidos entre elas que faz sentido eu começar a medir alguma coisa. Se eu tenho uma peça totalmente irregular e eu tentar medir, fica muito difícil, fica praticamente impossível ter alguma referência consistente da posição de qualquer coisa que seja sobre essa superfície. Tá? Então, basicamente, quando você vai produzir uma peça para fresamento, a primeira coisa que você vai fazer, você vai botar essa peça no esquadro, e uma vez que você pôs no esquadro, você vai começar a se preocupar com as medidas efetivamente dessa peça. Porque aí sim, entre superfícies paralelas, faz sentido eu medir e pensar quanto material eu tenho que remover até chegar no formato final da peça. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai esquadrejar uma peça, você vai pegar uma peça que saiu lá da serra, por exemplo, ela tem um formato
muito ruim, tá? Você não consegue garantir nenhuma das superfícies daquela peça se você pegar um material bruto. Na hora que você usina uma peça, você vai usinar por fresamento até que você tenha removido o material totalmente de uma das superfícies. Na hora que você gerou essa superfície, essa será a sua superfície de referência, que eu vou chamar de A. Tá? A partir dessa superfície de referência gerada, a gente vai utilizar essa superfície de referência para usinar as outras. Uma vez que eu gerei essa primeira superfície, ela passa a ser a sua referência das outras. Então eu usinei uma superfície aqui, a próxima superfície que você vai gerar é a superfície de baixo, a superfície oposta, não de baixo, a superfície oposta a ela. Então eu peguei aquela superfície A, apoiei ela bem embaixo contra a morsa, a superfície bem plana da morsa, e a hora que eu vou usinar e remover o material totalmente da superfície de cima, eu garanto que essas duas superfícies opostas estão paralelas umas às outras. Tá? Então olha ali, a superfície A que você usinou originalmente está na parte de baixo, eu usino na parte de cima, e daí eu defino, né, uma vez que eu usinei, tirei material de tudo, essa distância que faz sentido eu começar a medir. Essa distância entre esses dois caras tem uma representatividade de fato na peça final. Tá? Então eu gerei essas superfícies opostas. Uma vez que eu gerei essas duas superfícies opostas, daí eu posso bater a medida dessas duas, tá? Eu preciso gerar as outras superfícies, né? As superfícies que estão a 90 graus com relação a elas. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar um canto esquadrejado. Tá? Então olha só, usinei as duas superfícies opostas, vou tombar essa peça, e daí entre os mordentes da morsa, que são coisas que são fabricadas com bastante qualidade, tá? Agora eu tenho duas superfícies que estão perfeitamente paralelas, e uma vez que a gente gerou essa superfície perfeitamente paralela, eu tenho algumas opções diferentes, né? Que ele está nos mostrando de gerar uma das superfícies que estão no lateral, né? Então essas duas superfícies que eu estava aqui, eu tombei na morsa, estou usinando, utilizando só os dentes da lateral, né? Perfilando essa peça, né? Utilizando a parte de fora dessa ferramenta, desculpa. E na hora que eu estou usinando essa parte de lá, então eu estou garantindo que essas superfícies que estavam paralelas estejam a 90 graus dessa superfície do lado. Posso fazer a mesma coisa do lado oposto, tá? Então eu posso fazer isso, e além disso eu posso, na hora que essas duas superfícies estão tombadas, eu posso usinar e tirar a superfície de cima e de baixo e gerar todas as superfícies, umas com as outras. Tá? Mas a mensagem é sempre essa, você vai gerar primeiro uma superfície de referência, e a partir dessa superfície de referência você vai trabalhando com ela, né, tombando ela, girando ela de diferentes formas dentro da morsa, até que você consiga gerar as demais superfícies de referência da sua peça. Tá? Então você está usinando uma borda, usina a borda oposta, e depois você vai se preocupar com a superfície dela inteira. Existem outras formas de vocês fazerem isso, utilizando um esquadro. Tá? Eu vou demonstrar isso para vocês mais para frente, quando a gente tiver na parte de aulas de demonstração da oficina, efetivamente. Tá? Posso utilizar então dessa forma como está sendo representado ali com os dentes da lateral, mas se eu não tiver uma fresa que seja capaz de fazer esse processo, eu também consigo fazer essa geração desses 90 graus que estão sendo representados ali, utilizando um esquadro, né? Um esquadro com fio de luz, e eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Mas a mensagem é a mesma, né? Gerar tudo a partir de uma superfície de referência. Uma superfície de referência, a sua oposta, e depois a gente trabalha sobre elas, gerando até a gente chegar com todas as superfícies garantidas a 90 graus, umas com relação às outras. Tá? Os outros processos de operação de fresadoras têm características peculiares que a gente vai demonstrando mais para frente nas aulas de demonstração, efetivamente. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com dúvida com relação a alguma coisa, por favor, deixem nos comentários do vídeo, ou, o que eu prefiro, no fórum da disciplina no Moodle. Tá? E enquanto isso a gente vai continuando aqui com as nossas aulas. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do curso. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.